será julgado com base na sua obediência. A obediência à ordem divina. A graça de Deus é evidente porque Ele não esconde a sua lei. Um amor, Deus aponta o mesmo caminho da vida e o exorta a caminhar nele. Salmo 86, verso 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo de número 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor. Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55, 7. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32 e 33, vamos ler o seguinte: por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Salmo de número 25, verso 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na sua justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. O nosso Deus, Ele é benigno, Ele é misericordioso, Ele é Senhor, Ele é tardio em irar-se, Ele é de grande clemência, o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O apóstolo Paulo é um exemplo de homem que foi obediente. Ele aprendeu a ser temente ao Senhor. Ele passou de perseguidor de Cristo a sofredor por amor à cruz de Cristo. E a experiência de Paulo foi no caminho, esse caminho que a gente está lendo, o caminho da nossa vida. Paulo, ele viveu em Roma 64 anos depois de Cristo. Quando o feroz Saulo de Tarso caiu do cavalo, ele teve uma visão do Cristo vivo, ele ficou cego. E enquanto isso, o Senhor Jesus mandou Ananias ir até onde Saulo estava para lhe devolver a visão e batizá-lo. Todavia, Ananias retrucou: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o seu nome. Entretanto, Jesus respondeu: vá. Esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrar-te-ei o quanto deve sofrer pelo meu nome. E assim aconteceu. E desse episódio em diante, a vida de Paulo foi marcante por dois fatores. Primeiro, o poder de Deus e os seus muitos sofrimentos que ele experimentou. Em vários lugares e de várias maneiras, Paulo foi perseguido, foi aprisionado, foi torturado, foi chicoteado, foi rejeitado. E numa carta destinada à igreja de Corinto, ele conta resumidamente alguns dos seus sofrimentos. Ele disse: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte a outra parte. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio, suportei a nudez. Paulo sobreviveu a tudo isso e finalmente ele havia chegado a Roma por volta do ano 55 depois de Cristo. Ali ele foi colocado em prisão domiciliar até o seu julgamento diante de César. E a maior parte dos 15 escritores antigos concorda que, apesar de quase todos os seus amigos o terem abandonado, Paulo defendeu-se com tanta sabedoria, com tanta persuasão diante de César, que ele ficou livre por mais algum tempo. Após mais algumas viagens missionárias, ele foi novamente preso. E por ser um declarado seguidor de Jesus, ele foi sentenciado à morte. E enquanto ele esperava o dia da sua execução, escreveu para o seu discípulo Timóteo, dizendo que Deus já havia preparado o seu coração. Ele disse assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E finalmente aquele dia havia chegado. Paulo foi levado para fora da cidade e, por ser um cidadão romano, não foi torturado como tantos cristãos que já haviam sofrido na mão de Nero. Aos 64 anos de idade, o apóstolo Paulo foi decapitado. Paulo tinha motivos para desanimar diante da luta, mas Paulo resolveu seguir adiante. O evangelho fácil prega uma vida só de vitória. Isso é uma farsa. Jesus Cristo nos fez várias promessas e uma dessas, no mundo teríamos aflições. É isso que diz a palavra do Senhor. Fugir disso é negar a essência do evangelho, negar a essência da cruz, porque Cristo nos promete que juntamente com as suas lutas estará conosco até o fim. É como se junto com a enchente ele mandasse um bote salva-vidas. O combustível de que necessitamos para